a fazer a apresentação. Ao amor, ao sorriso e à flor, então tudo encontrou. Verde para frente, vermelho para trás. Esse aqui é o... Point tem que ser separado. Tá. Verde para frente, né? Boa tarde a todos aí. Eu recebi essa incumbência de fazer aqui essa apresentação sobre esse tema do consumo de ácido no Brasil, que é uma parte integrante desse estudo da CGE, com um enfoque talvez um pouco diverso dos demais, porque aí tinha aí um elemento quantitativo que é mais relevante, porque é o que serviria para balizar outros itens do estudo, no que se refere à dimensão básica que nós estamos tratando, né? E isso veio num momento extremamente ruim, porque falar em quantidades numa hora dessa quantificar qualquer coisa é uma tarefa ingrata, né? E de forma que aí vamos tomar algumas cautelas, né? Eu estou pretendendo mais ou menos seguir aquele princípio de que nunca se deve fazer previsões. Se elas tiverem que ser feitas, não ponha números. Se tiver que pôr número, não ponha data. Se tiver que pôr ambos, que seja tão distante que já ninguém se lembre que isso foi feito alguma vez, né? Como o estudo da CGE é para 2020, 2025, isso dá uma razoável aí, blindagem os comentários. Mas, enfim, essa é uma questão, porque sempre se fala em mercado, etc., a pergunta é assim, quanto, né? E o estudo aqui, na verdade, não é quanto, é o como, né? Qual é para onde é que vai seguir esse mercado, quais são as mudanças estruturais que se pode esperar, porque esse aqui é o verdadeiro balizamento que se pretende. Eu acho que o WO já colocou isso também na questão de capacidade, ou seja, não tanto os números, né, mas a direção que segue. Então, de qualquer forma, está com essa incumbência, vamos ver o que pode se falar. Um pouco do passado, porque essa análise aí retrospectiva, ela mostra um pouco do que foi o nosso desenvolvimento e o que condicionou esse desenvolvimento, sendo que aí isso não elimina o risco, porque, segundo o ministro Delfim Neto, no Brasil até o passado é imprevisível, né? De forma que a gente fica com essa questão, né? Esse gráfico aí, ele traz então aí uma evolução desde o início dos anos 70, eu peguei aqui mais ou menos 72, que foi mais ou menos quando eu comecei a trabalhar nesse setor, ou seja, esse tempo aí é um tempo que eu, em parte, vivi, e muita gente aqui também, né? Não sou eu. Então foi, mas o fato é que, só para destacar, mas vou me até aqui um pouco a curva do consumo, porque é o tema que me foi dado aqui. Mas aqui tem, então, também a da produção, exportação e importação. Mas aqui, destacar um ponto. Em meados da década de 70, nós tínhamos um processo de desenvolvimento extremamente acelerado, né? E basta ver que eu vou pegar aqui o ano de 74. 74, o nosso consumo foi próximo de 10 milhões de toneladas de consumo aparente nacional, e o Brasil importou 4 milhões de toneladas, ou seja, 40% do consumo aparente nacional, né? E era uma época de grande desenvolvimento, as perspectivas eram muito promissoras, e aí foi quando, então, por essa época que se desenvolveu aquele Plano Siderúrgico Nacional, onde as diretrizes básicas estabelecidas previam um certo crescimento do mercado e um dimensionamento da oferta. Foram definidos, então, nesse período, a construção da usina da Açominas, de Tubarão, foram definidas as regras para o desenvolvimento do setor, ou seja, o setor plano vai ser estatal,
no setor longo pode entrar o setor privado, enfim, uma série de diretrizes num modelo de planejamento diferente do que se pretende agora. Naquela época era mais impositivo, agora é mais indicativo, né? Mas o fato é que essa foi a curva, vou botar aqui, isso foi, na ocasião foram feitas projeções de demanda. Como sempre aqueles modelos de projeção de demanda, um otimista, um cenário de referência, um cenário pessimista, etc. E vai. Então, isso aqui, por exemplo, uma curva linear, peguei o mais pessimista que tinha na ocasião, que seria a projeção de demanda. E a mais otimista que tinha era essa aí, ou perto da mais otimista. Então, isso, ou seja, e a nossa demanda real, então, foi essa linha azul aqui, ou seja, ficamos muito, muito abaixo do que havia sido previsto, né? Aí, só para não me alongar na curva, quer dizer, e aí a consequência disso, quer dizer, os projetos foram realizados em 80, quando aqui foi o segundo choque do petróleo, houve uma queda aqui de 30%, né, um pouco menor até do que essa de agora, mas o fato é que foi muito relevante. Havia uma série de projetos já, além do ponto de não retorno, e a consequência foi que foram concluídos. E o Brasil, então, se tornou exportador de aço desde então. São essas barras aí, laranja, né? 81 foi o primeiro ano que o Brasil teve superávit comercial no item produtos siderúrgicos. Até então, nós éramos importadores, e aqui fomos o segundo maior importador mundial em 74. E basta ver que, desde então, a importação, que são as barras verdes, tiveram muito pouca expressão, né, na formação de consumo aparente, o que então, já um indicativo da evolução de mercado. Indicativo do quê? Primeiro, a siderurgia brasileira atingiu um alto grau de suficiência no atendimento à indústria nacional, ou seja, produzia praticamente todos os produtos que o mercado demandava. Daí, o baixo nível de importações, né, e, ao mesmo tempo, então, foi exportadora relevante nesse período. Essas, então, são as grandes, assim, linhas desse quadro. Os outros pontos aí, não vou me ater a eles, mas só lembrar dois pontos. Veja bem, em 1995, está por aqui, nós chegamos ao mesmo nível de consumo de 1980. Em 1980 tinha sido 11.938, em 95, 11.994, ou seja, 15 anos depois, nós estávamos no mesmo lugar, né? Quando as previsões eram aquelas lá, nós devíamos estar lá nos 25, 30, por aí, dependendo, 35, dependendo da referência que se adota, que se quer adotar, mas o fato é que as previsões ficaram extremamente aquém daquilo que se previa. Bom, o nosso consumo, então, depois retomamos aqui o crescimento, veio um período de grande estabilidade, cresce, volta, etc., até que agora tivemos aí, a partir de 2002, o mais longo período de crescimento contínuo pós-guerra no mundo e no Brasil. Tivemos alguns pequenos problemas, mas o fato é que esse foi um período extremamente favorável do ponto de vista do mercado, comparável àquele que nós tínhamos, então, no início da década de 70, até o primeiro choque do petróleo, até o segundo choque do petróleo, ou seja, um crescimento muito acelerado. Já comentei que nós não tínhamos um alto grau de suficiência, então se fez uma indústria capaz de atender praticamente a totalidade da nossa demanda, porque o nosso índice de importação aqui ficou na faixa de entre 3% a 5% do consumo aparente, ou seja, só não se produzia no Brasil aqueles itens cuja escala de consumo era muito pequena para justificar uma instalação minimamente competitiva. Isso aqui é só para comentar um outro aspecto aqui, não vou me ater a números. Isso aqui é a curva da exportação indireta e da importação indireta, ou seja, exportação e importação de bens intensivos em aço. Nos tornamos também, já desde alguns anos, exportador de bens intensivos em aço,
Aqui, basicamente, exportações da indústria automotiva e da indústria de bens de capital, né? O que é um indicativo também dessa competitividade da indústria, sendo que agora, na importação, nos últimos anos agora, houve um grande aumento de importações, principalmente agora, a partir de 2005, 2006. Aqui, esse aumento é orientado principalmente pela retomada dos investimentos no país, uma parte disso é induzida por uma taxa de câmbio muito favorável à importação, né, principalmente aqui nos últimos anos, mas o fato é que foram investimentos, essencialmente importações de bens de capital, o item principal, né. O fato é que aquele superávit aqui praticamente se perdeu. Já no primeiro quadrimestre desse ano, que eu tenho até abril, nós já fomos, o nosso balanço foi negativo. Se importou mais do que exportou, né. Mas o essencial é só para registrar aqui que isso aqui entra no cálculo do consumo aparente que a gente viu lá, porque é venda de aço para o mercado interno, que é processado, etc. Isso aqui não entra só no consumo final, né? Aparece, então, aqui, agora, uma série mais recente, a nossa série de consumo aparente e a de consumo final, ou seja, o diferencial aqui é o balanço entre soma-se as importações e reduz-se das exportações indiretas. E o que nós vemos também, ou seja, aqui saímos de um patamar menor tempo que aquele que nós voltamos àquela mesma instabilidade, ou seja, o consumo de 2005 não foi muito diferente do de 98. Quer dizer, ou seja, em essência, nós não temos conseguido realmente viabilizar um período de crescimento contínuo, sustentável, né? Essas flutuações têm sido muito acentuadas. Esse é um fator, quer dizer, realmente perturbador de um planejamento de longo prazo, né? E aqui é só para falar de setores, não vou... A matriz de consumo que é trabalhada aí para essas projeções todas tem uma quantidade grande de setores consumidores ou processadores de aço, mas quando se vai para consumidores finais, ou seja, aqueles que entregam o produto ao consumidor final, nós chegamos a 4 setores: a construção civil, que é o principal, o automotivo, os bens de capital e está faltando um aí, que é o de utilidades domésticas e comerciais. Por alguma razão ele não está aí. Outros setores aí está. Isso em termos relativos. Lá ali foi em volume, porque todos cresceram. Agora, a posição relativa deles mudou. E o que se observa aqui, e isso é que eu vou me deter um pouco mais adiante, é que o setor da construção civil assume aí, é o mais importante, seguido do automotivo, mas ele assume já uma predominância que deve se acentuar, vamos falar mais à frente, nos próximos anos, porque é o setor que cresce em termos absolutos e relativos. O setor automotivo, por exemplo, mais automóvel é mais aço, mas o aço não é mais aço no automóvel. Então, a posição relativa, então, agora aqui sim tende a crescer, e houve ontem, os que participaram havia o seminário sobre a questão da construção civil, devem ter verificado aí a quantidade ainda de problemas que podem ser solucionados, enfim, o potencial de crescimento nesse segmento via remoção de barreiras tributárias, regulatórias, etc., que hoje limitam, né? E a outra variável aí, que normalmente é utilizada quando se fala de consumo, é o consumo aparente, é o consumo per capita, né? Aqui é sempre registrado, o nosso, até foi falado já aqui, enfim, o próprio Riso falou, o nosso consumo per capita é isso aqui. 100, nós não saímos de 100, né? Chegamos aqui, ano passado, já caiu para 96, agora esse ano cai para 96, ou seja, quando nós chegamos a 100, na verdade são 27 anos, eu peguei só aqui de 1980, mas já são 26 anos. Quando nós chegamos a 100, a China tinha 34. Nós estamos em 96, a China já está em 300, acima de 318, porque lá continua crescendo, né? Quer dizer, ou seja,
realmente uma estagnação, né? Aparente estagnação que nos limita muito aí em termos de escala. Embora aqui tenha que ser, dizer, duas coisas. Primeiro, que o mundo desenvolvido, o crescimento está na faixa dos 400 até os 600, variando, mas é sempre acima de 400. Basta ver aqui Espanha, Alemanha, Estados Unidos, o Japão, etc. Né? O mundo em desenvolvimento, numa faixa próxima de 200, um pouco abaixo, entre 100 e 200, mas um pouco acima do nosso aqui. O fato é que existe, então, não tem nenhum determinismo histórico aí que diga que o Brasil não pode passar de 100. Né? Tem tudo para passar de 100. A questão é passar de uma forma sustentada e permanecer lá. Então, a verdade é que isso aqui, vamos ver à frente, deve crescer, é uma referência para se projetar, embora com alguns comentários aqui, quer dizer, numa comparação assim, no mesmo ano não, mas se você pega aqui numa série de 80, de 20 e tantos anos, tem que dizer, esse 100 aqui não é o mesmo 100 de lá, né? Há um avanço tecnológico aí. Cito um exemplo, tá certo? O principal item em produtos longos, que é o vergalhão para a construção civil. Lá atrás, predominava muito o CA25 e o CA40. Hoje é o CA50. Em peso, né, que se medir em peso, do CA25, 50 para o CA40, dá 20% menos. 22% menos em peso para a mesma necessidade, então, o mesmo volume aplicado. Né? O exemplo do automóvel é bem claro, quer dizer, pega um veículo lá dos anos 80 e um de hoje, veja que a demanda de aço, né, o tipo de aço que é utilizado, né, hoje se usa chapas muito mais finas, chapa revestida, os processos, as perdas de processo são muito menores. Quer dizer, então, se se medisse isso aqui em área de produto plano e em método linear de produto longo, teria havido uma evolução muito mais acentuada do que está aparecendo. Bom, tem que me acelerar um pouco aqui. Mas o fato aqui. E a outra questão que foi comentada também, o regional, aqui basta ver o seguinte, quer dizer, embora se comente, foi comentado aqui, as diferenças regionais que nós temos, agora aqui também tem que considerar o seguinte, quer dizer, na verdade, isso aqui não é consumo de fato, são vendas de aço. Por que São Paulo tem tal destaque? Porque a indústria automotiva de bens de capital está em São Paulo, então se vende aço em São Paulo. Agora, parte do consumo é do Nordeste. Né? Então, quer dizer, as diferenças não são tão cedo. Basta ver no cimento, onde não há estocagem, não há essa mesma transferência, veja que as diferenças intra-regionais não são tão acentuadas como no aço. É só para mostrar um pouco das questões associadas ao consumo per capita, mas o fato é que é uma referência que não se pode deixar de registrar. A evolução do consumo brasileiro de aço, aqui na década de 70, foi 9,35% ao ano, 80% caiu, nós começamos a década de 60, chegamos no final, menos, 90, 6,14 e agora 5,35. Só para mostrar, então, essas diferenças que foram registradas aí, nós não vamos nos deter muito nisso. Aqui é que vem a questão, então, o mercado de aço, quais são as variáveis que têm relevância para se analisar o porquê daquele comportamento. Então, do lado da demanda, o estado de desenvolvimento da economia, a intensidade de aço. O normal é que existe a curva de intensidade de aço, que é uma curva que se aplica de forma muito adequada no mundo inteiro, quer dizer, quilo de aço por dólar de PIB ou de PNB. Então, as economias na faixa de 3 a 10 mil dólares, 3 a 12 mil dólares, que é a faixa de países em desenvolvimento, é onde tem a maior intensidade de consumo, né, porque é onde se constrói a infraestrutura. Depois vira uma economia de serviços, já não é tão intensiva em aço. A infraestrutura, a escala da economia da indústria é um aspecto importante. Os marcos regulatórios, né, nós tivemos nesse passado marcos regulatórios extremamente perversos, né, do ponto de vista de desenvolvimento, principalmente para investimento, altíssimas taxas de juros, carência de recursos, né, uma tributação elevadíssima sobre investimento, enfim, não vamos nos deter nisso, mas o fato é que os marcos regulatórios eram extremamente inadequados em vários aspectos, né? Há todas aquelas incertezas que sempre apareciam. A taxa de crescimento da economia, que foi pífia nesse período, os investimentos com formação de bruto de capital, o nosso investimento, nós estamos aí, na ocasião, deixa eu ter esse dado, ela estava na faixa de 13, 14, crescemos até cerca de 22, 21, 22, caiu, agora estamos em cerca de 18%, a formação bruta está sobre o PIB. Isso na China é cerca de 40%.
E, claro, há estudos que mostram que, para se ter um crescimento sustentável, teria que estar acima de 22%, 23% para poder sustentar um crescimento do PIB nessa faixa de 4%, 4,5% que se fala. Então, o nosso investimento, poupança, investimento, é claro. E, no caso, a renda per capita baixa e a distribuição de renda. Porque, no nosso caso, quando você compara com um país de renda similar, você vai ver que o consumo é mais alto. Por quê? Porque no Brasil, além da renda não ser alta, ela tem uma péssima distribuição. Então, o fato dessa distribuição ser muito irregular, isso torna também a demanda de aço, afeta muito a demanda de aço, na medida em que você tem a parcela da população com acesso a bens menor, né? O perfil setorial do mercado, a diversidade, escala e competitividade. Nós vimos nesse período algumas indústrias ganharem bastante dinamismo aí, o setor automotivo é um exemplo, a indústria de bens de capital, né? Enfim, o setor intensivos em aço, de modo geral, tiveram desenvolvimento, as mudanças tecnológicas, isso aqui não vamos nos ater, mas só para dar o exemplo do Vergalhão, há outras aí que foram mencionadas já, e esse potencial de crescimento relativo absoluto foi o caso que eu mencionei, então, da diferença entre, por exemplo, o setor automotivo e a construção civil. A construção civil vai crescer, né? A atividade da construção civil e o aço na construção civil, ao contrário do automotivo. E aqui a estrutura da oferta, onde nós, então, construímos um parque lá atrás bastante diversificado, e as escalas, pode ser que a das empresas não fosse adequada, mas a escala das usinas brasileiras é o padrão mundial para o estado da arte da tecnologia, ou seja, o tamanho das usinas não fica distanciado das necessidades tecnológicas, qualidade não tem sido uma referência problemática, competitividade é considerada competitiva, a questão da participação externa na oferta é pequena, a evolução tecnológica, isso já foi mencionado aqui antes, mas o fato é que a siderurgia brasileira é considerada bastante moderna no cenário mundial, e aí foi feita a referência aqui já anteriormente, faço uma referência aqui, exemplo, o Grupo Arcelor, o Zé Armando depois pode falar melhor do que isso, mas exemplo, as empresas do Grupo Arcelor no Brasil, quando houve a integração, foram benchmark para o grupo no mundo, né? Ou seja, é a indicativa dessa situação. E as políticas comerciais de marketing, aqui vem um ponto que tem alguma influência, porque nós tínhamos uma forte componente estatal do setor, e era uma indústria, então, muito orientada para a produção e não para o mercado. Essa estrutura levava a que o aço fosse mais comprado do que vendido, né? Isso mudou bastante, embora ainda tenha um amplo espaço de mudança a ser implementado, né? Ou seja, políticas mais agressivas de desenvolvimento de mercado. O que está começando a ser feito, vamos comentar, está aqui o CBCA, que é a iniciativa mais recente nesse sentido para a construção civil. Bom, aqui veio a crise, não vamos nos deter, o objetivo não é o curto prazo, mas só para mostrar o seguinte, quer dizer, numa crise, a nossa produção de outubro de 2.800 caiu para 1.100, aqui em dezembro. De outubro a dezembro foi essa queda, né? E as vendas internas de 1.900 caiu para 950. Então, houve realmente um baque aí, nunca visto aí anteriormente. Como as exportações também caíram no mercado mundial, pela primeira vez na nossa história aí, a queda de mercado interna gerou paralisação de grandes fornos, porque no passado sempre se voltava para a exportação, alternativa que dessa vez não existia. Começa a recuperar, mas esse não é o objetivo aqui, era só para esse registro aqui. Agora, aparentemente, e se espera que seja assim, é um ponto fora da curva, porque não há nenhuma mudança estrutural identificada até agora no mercado. É um momento de crise, mas que já começa a se recuperar. Aparentemente, então, o Brasil deve sair dessa crise de forma razoavelmente aí saudável. Aqui são os números de início desse ano, não vou me deter, é só para quem quiser depois consultar, se quiser fazer alguma coisa. A visão prospectiva. Essa é uma questão que a gente tem que olhar agora com uma certa cautela, porque, como se viu lá para o passado, fazer essas projeções é uma fonte de erro bastante, né? Isso aqui é só o recente, agora que é a consequência daquela.
nós tínhamos 2008 24, a previsão para 2009, mais recente que nós temos, é de chegar em 18,7, ou seja, estamos voltando aí a 2006, ou seja, repetindo aquele modelo lá de trás, que dá 3 passos para frente, depois volta 2, enfim. Isso aqui só para mostrar o exemplo. Quando se fez o Plano de Desenvolvimento Nacional, essa foi a projeção, 85 foi até onde foi projetado, 18, 33, o realizado. 85 foi 10, esse foi o projetado, que orientou até o plano de investimentos. Em 80, foi projetado para 80, até 90. Foi para 90, 21, nós realizamos 8. Isso foram os estudos, todos foram muito fundamentados, as melhores técnicas de análise de regressão, etc. Mas o fato é que essas questões... Tenho 5 minutos, estou vendo lá. Depois, mais recentemente, o MBA, que o estudo do CGE, esse que está sendo utilizado até agora como referência, que foi o que chegou mais longe até 2010, e o que foi realizado. Então, veja que há sempre um distanciamento muito grande. Até essa questão dessas técnicas todas de projeção, coloca-se, eu tinha até brincado aí com, não sei com alguém, quer dizer, a questão governar italiano. Perguntaram ao primeiro-ministro italiano, quer dizer, como é que é governar italiano? Diz, olha, é difícil? Não, difícil não, é inútil. Então, essas técnicas aqui é mais ou menos como isso, quer dizer, é fácil, só é talvez inútil, né? Usar uma técnica tão sofisticada, eu pego o PIB, a formação bruta de capital, dá uma excelente correlação, 0,999R2, só que, como é que eu projeto o PIB? Eu não projeto. Então, é só para registrar isso. O consumo, isso aqui é uma tentativa que foi feita para não perder. Quem sabe um dia a gente acerta, né? Então, se fez essa projeção mais recente do IBER, isso está na página da BM, já num trabalho que foi feito recentemente lá, e aqui, então, já estamos novamente naquele mesmo modelo. Cenário base, cenário otimista, base otimista, ou seja, uma faixa bem confortável de erro aqui, se você quiser. Agora, a questão das tendências. Então, voltando àquela mesma questão, o que nós vemos aqui? Todas essas variáveis aqui, uma mudança, pode chamar mudança de paradigma, se nós considerarmos as referências anteriores, né, das décadas de 80 e 90. Exemplo, quer dizer, hoje nós temos os marcos regulatórios da economia muito mais saudáveis, muito mais bem estruturados, o crescimento um pouco ainda capenga, mas o fato é que vem já demonstrando uma solidez um pouco maior, mais bem fundamentado, com uma maior solidez, uma tendência de crescimento de investimentos, a renda per capita cresce, não tem nem clima político ou econômico para que ela não deixe de crescer nos próximos anos, até porque a população cresce bem menos agora, distribuição de renda não tem como reverter, há que se prosseguir nesse processo, enfim, qualquer dessas variáveis que se analise aqui, o que você vai ver é o seguinte, o cenário atual é um cenário muito mais favorável do que o que se tinha antes, nessa mesma, nas décadas de 80 e 90. Né? Então, todas elas dão indicação favorável no que se refere à influência sobre a demanda futura de aço. Considerando o seguinte, quer dizer, demanda de aço em setores, etc., se for pegar em só dividir em dois, 1/3 consumo, 2/3 investimento. E nós estamos voltando a uma fase de investimentos e também de crescimento do consumo com o caso da renda. Então, são variáveis que têm hoje um viés positivo no que se refere ao impacto na demanda futura. O cenário básico macroeconômico é muito mais favorável. No caso do perfil setorial, a mesma coisa, quer dizer, o setor automotivo, pegando só os 4 grandes, o setor automotivo está se recuperando bem, mas a tendência continua sendo de crescimento, o próprio CGE está fazendo um estudo sobre o setor automotivo, há claramente uma mudança nesse horizonte de 2025 de perfil nesse setor, possivelmente veículos mais leves, mais eficientes, ou seja, talvez usando menos aço, mas não há nenhuma indicação de que não sejam feitos basicamente de aço. Nós fizemos um estudo lá, o IPT desmontou 2 carros lá inteirinhos, 55% do veículo é aço em peso e 8 a 10% em valor é aço. Foi, então, realmente esse perfil não tem alguma concorrência de outros materiais, foi mostrado aqui o exemplo do plástico, mas não há indicação de que a base
nesse horizonte de 1925, venha a ser radicalmente modificada. O que não vai crescer é o aço no veículo. Mas a própria siderurgia está fazendo hoje, e foi mencionado aqui pelo Dabreu, o projeto USAB, né, tem veículos mais leves, então, onde a siderurgia também está trabalhando nessa mesma direção. Então, e o potencial de crescimento é favorável no setor automotivo. Bens de capital é uma outra indústria que... os bens de capital são feitos em aço, continuam sendo feitos em aço. Navio, plataforma, vagão, locomotiva, etc., não tem nenhum perfil de mudança, sendo que volta a haver investimento, volta a haver demanda, até em setores que estavam praticamente desativados no Brasil, né? A questão da oferta não tem nenhuma expectativa de constrangimento do lado da oferta. O setor, vou encerrar em seguida, o setor continua investindo, esses investimentos foram em parte agora retardados, né, adiados, mas a base continua e nós temos então hoje um mercado de ordem de 20 milhões, já temos hoje uma capacidade de 40 milhões de toneladas em termos de aço e ou seja, já uma capacidade instalada muito acima da demanda, com projetos, alguns irreversíveis, vão continuar. Então, essa capacitação para atender o mercado, no que se refere a volumes, não será problema nos próximos muitos anos, e no que se refere à qualidade, o que se tem visto aí é que os ajustes têm sido feitos, já que não há nenhuma mudança radical. Acelero aqui. As projeções, então, só para dar um exemplo, o que se pode prever lá? Essa aqui é a projeção do CGE, que foi utilizada lá, feita ainda antes da crise, mas chegando lá. E eu só peguei exemplo aqui como só livre pensar, né? Então, se seguíssemos, se fosse adotar o crescimento da década de 80, chegaríamos a esses valores aqui. Se fosse da década de 90, esses aqui, etc. E se nós imaginarmos, então, o consumo per capita, vamos sair de 100, vamos chegar a 150 aqui, em 200, 250 aqui, 250, 300 aqui, ainda é baixo. Chegaremos a esses valores. Ou seja, não há nenhuma razão para o consumo não crescer. Pode crescer muito, crescer pouco, mas ele tem fortes indicações de que continua crescendo e deve ir para uma faixa que podíamos situar aí, 2015, algo entre 30, 25 a 32, e lá para 2025, na faixa dos 50 até 78, uma visão mais otimista. Ou seja, são perspectivas bastante favoráveis, não há indicações de contrário. E para encerrar aqui, quais seriam então as conclusões que você poderia tirar? Eu não listei, mas eu estaria o seguinte: primeiro, não há razão ainda para se fazer mudança na referência de mercado do estudo da CGE. Qualquer número que for feito agora vai ser tão bom ou tão ruim quanto. Não tem como produzir algo assim, melhor por critérios de previsão. O aço é o material mais utilizado, o metal mais utilizado do mundo, quase dos metais total, quase 80% é aço. Não vai mudar esse perfil no horizonte daqui a 2020. Não há nenhum substituto que possa afetar a demanda de aço em valores significativos nesse horizonte. E a indústria está capacitada para atender grande parte do perfil de demanda que se prevê possa modificar-se no futuro. Tem pesquisa, investimentos, isso já foi mencionado aí pelo Dabreu. O nosso parque siderúrgico já tem capacidade para atender. A tecnologia, no caso da siderurgia, o mundo hoje tem 1,5 bilhão de capacidade, vai chegar, mesmo com essa crise toda, a 1,9, 2 em 2011. Qualquer coisa que surja não vai mudar essa base produtiva, não vai substituir nesse horizonte. Então, continua essencialmente, então, o suprimento no modelo atual. Há avanços incrementais, qualidade, essa coisa que estão sendo seguidos. Na questão do perfil setorial, o Brasil, então, está fazendo agora uma retomada de investimentos, principalmente na construção civil e infraestrutura. Há, portanto, uma ampla gama de oportunidades na área da construção civil, e agora a indústria está tomando uma posição proativa nessa área. Era um pouco passiva, agora muito proativa, principalmente na construção metálica. Esse programa de racionalização na construção civil, qualidade na construção civil, é parte integrante hoje do PDP,
né, os senhores veem lá o programa de fortalecimento da competitividade, da construção civil, onde uma das diretrizes básicas é a construção industrializada, que favorece o aço. O BNDES já tem linhas específicas nessa direção, ou seja, há todo um marco regulatório favorável, eliminando as exceções que havia antes. A questão de assimetria tributária também está sendo corrigida, e, portanto, a construção civil vai assumir uma relevância maior. E a questão dos valores quantitativos aí não tem por que serem modificadas. Então, como ainda não é, nesse estágio do trabalho, ainda não são definidas quais as diretrizes para esse segmento, mas o fato é que vão ser definidos alguns projetos, mas já tem, nesse momento, pelo menos algumas ações sendo desenvolvidas. A nível das empresas, sem dúvida, muitas ações, mas de âmbito setorial, o que tem hoje de concreto é, primeiro, um forte trabalho direcionado para a qualidade. A questão dos planos setoriais de qualidade, a siderurgia está muito engajada nesses programas setoriais de qualidade, incluindo aí o PBQPH, o Plano de Qualidade Habitacional. E a segunda vertente, aí essa sim, cooperativa, é o CBCA, Centro Brasileiro de Construção em Aço, na qual, então, há hoje um esforço coordenado das empresas de desenvolver esse segmento do consumo, que é o que tem maior potencial. Esse trabalho, no mundo inteiro, vem dando excelentes resultados, não tem por que, no Brasil, não ser igual. Então, tem um imenso potencial de desenvolvimento e certamente, então, no detalhamento, essa questão vai ser abordada, mas já existe, hoje, um amplo conjunto de ações que foram debatidas naquele painel de ontem, não preciso me deter. Mas o fato é que, no que se refere à demanda, vai continuar sendo imprevisível em termos quantitativos, mas o cenário é extremamente favorável a um crescimento mais ou menos continuado, certamente certamente com algumas flutuações, mas não com aquela intensidade que se viu no passado. Obrigado.